Elon Musk ameaça confiscar avião presidencial de Lula. Vou te contar agora os detalhes dessa informação. Vou também te falar sobre o banco e a seguradora falsa criada pelo Pablo Massad. Vou te falar também sobre a fala do presidente da Anatel sobre a possibilidade de encerrar a Starlink aqui no Brasil. E ainda vou te atualizar sobre o estado de saúde do Leonel da Esquerda, candidato a vereador do PT, que foi agredido fisicamente ontem por bolsonaristas. Tudo isso e mais um pouco, fica comigo até o final para não perder nada. É o seguinte, meus amigos, eu não sei se vocês ficaram sabendo da apreensão, ou melhor, do roubo do avião presidencial da Venezuela, do Nicolás Maduro, feito pelos Estados Unidos na República Dominicana, na tarde de hoje. Aí após isso, num lapso de loucura, de desespero do Elon Musk, ele postou na rede social que poderia apreender também o avião presidencial do governo Lula. Ele postou o seguinte: a menos que o governo brasileiro devolva os bens ilegalmente apreendidos do X e da SpaceX, buscaremos a apreensão recíproca dos ativos do governo também. Espero que Lula goste de voar em avião comercial. Vamos por parte. Primeiro de tudo, que quem está bloqueando os recursos da empresa do Elon Musk não é o governo Lula, mas a justiça brasileira, que é um poder independente da presidência e do poder executivo. Segundo, Elon Musk não tem poderes legais para apreender nenhum ativo do Brasil fora do Brasil, lá nos Estados Unidos. Só quem teria esse poder seria o próprio país, ou seja, o próprio Estado, o governo dos Estados Unidos, que poderia fazer isso se o Brasil estivesse bloqueado comercialmente, se o Brasil estivesse em débito com alguma coisa com os Estados Unidos, o que obviamente não existe. Ou seja, é só um blefe dele para servir de ração para o gado. Em contrapartida, os investidores do Twitter, que investiram dinheiro junto com Elon Musk na compra dessa rede social, perderam dinheiro por conta da má administração do Elon Musk, incluindo esse príncipe saudita. A perca dos investimentos já ultrapassam a casa dos bilhões. E como tentativa de colocar o brasileiro contra a Suprema Corte do país, o Elon Musk está com uma enxurrada de anúncios oferecendo descontos na compra, na aquisição da Starlink. Por que ele vai oferecer um produto que ele sabe que as contas da empresa dele estão bloqueadas e que ele não vai conseguir receber dinheiro dos novos clientes? Também não sei se você ficou sabendo que a Starlink se recusou a bloquear o acesso de seus clientes a rede social do Elon Musk, tá? Inclusive, o Alexandre de Moraes já estava avaliando a possibilidade de fazer o desbloqueio das contas da Starlink, mas depois dessa recusa da empresa em bloquear o X para seus clientes, ele abortou esta possibilidade por completo. Irá continuar com o bloqueio dos recursos. E eu acho pouco. Inclusive, o presidente da Anatel disse que se a Starlink continuar se recusando a cumprir a ordem judicial de bloquear o X, ela poderá simplesmente ter suas atividades suspendidas aqui no Brasil. E a primeira turma do STF manteve por unanimidade a suspensão do X aqui no Brasil, depois que o Alexandre de Moraes levou a sua decisão unilateral para que os demais ministros decidam junto com ele. Essa unanimidade não foi surpresa nenhuma para mim, porque o Alexandre de Moraes já estava fechado com os demais ministros para manter a sua decisão. Ele só fez o bloqueio do X e o bloqueio das contas da Starlink depois de consultar os seus pares para saber se tinha o apoio. O homem está tão desesperado, minha gente, que está até pedindo, incentivando o impeachment do Alexandre de Moraes nas redes sociais, sabendo que 99% dos brasileiros não estão mais acessando essa rede social. E olha isso aqui, o Brasil ficou nos top trends dos Estados Unidos no Twitter devido ao bloqueio do X. Mas não só por conta do bloqueio do X aqui no Brasil, mas principalmente depois que a página Anonymous divulgou o principal motivo do Elon Musk estar se metendo na nossa política interna. Segundo os anônimos, o motivo são os interesses nos depósitos de lítio que o Brasil possui, que vai ajudar a ficar mais rico ainda. Está acontecendo nesse exato momento uma disputa interna no governo Lula entre o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o Celso Amorim, assessor especial para assuntos internacionais da presidência da República. O motivo é porque o Celso Amorim está bloqueando a compra de 36 blindados fabricados por Israel, que seriam vendidos ao exército brasileiro. Amorim, homem de confiança de Lula, está muito descontente com todas as agressões que o
primeiro-ministro de Israel fez ao presidente Lula, incluindo transformá-lo em persona não grata em Israel, além, é claro, do massacre do povo palestino que Israel está cometendo há meses. Amorim entende que não faz sentido o Brasil manter relações comerciais, principalmente na área de defesa, com um país que agride e considera o presidente do Brasil uma pessoa não bem-vinda nesse país. Por outro lado, a defesa ficou descontente com essa paralisação nas compras desses equipamentos, porque, segundo a defesa, esses equipamentos são os melhores em termos tecnológicos quando comparado aos demais concorrentes. As Forças Armadas defendem que o atrito entre o presidente e o primeiro-ministro é uma questão diplomática e que, devido à vida útil dos blindados, transcende ao mandato do presidente atual. Amorim quer que a compra seja transferida para a empresa que ficou em segundo lugar, que é uma empresa tcheca, e a defesa recusa essa proposta. O presidente Lula já falou para o Múcio e para o Amorim que em breve vai bater o martelo sobre isso, e algo que está pesando na decisão do presidente Lula é que essa empresa israelense prometeu abrir uma fábrica aqui no Brasil caso a venda seja concluída. Ou seja, essa empresa que já possui 2 fábricas aqui no Brasil irá abrir a terceira. A pergunta que eu quero que você me responda nos comentários: deixar de fazer negócio com Israel vai impedir que Israel continue massacrando o povo palestino? A geração de novos empregos com a vinda de uma terceira fábrica dessa empresa para o Brasil é mais importante do que o orgulho ferido do presidente Lula devido ter se tornado persona não grata por Israel? Sinceramente, eu não estou dando minha opinião, não tenho uma opinião formada ainda sobre esse assunto. Por isso que eu quero ver a sua opinião. Escreve aí nos comentários. Agora vamos falar sobre o encantador de jegues. Minha gente, o Pablo Marçal vive enchendo a boca por aí para dizer que tem um banco autorizado pelo Banco Central e que tem uma seguradora, o que é uma grande mentira. O banco que ele diz ter não está no nome dele e não está autorizado pelo Banco Central. É apenas um intermediário que cobra dos seus clientes a taxa de R$ 45 para abrir uma conta bancária em outro banco, sendo que a abertura da conta bancária é gratuita nesse banco. Ou seja, o seu gado paga R$ 45 para o Pablo Marçal para ele fazer algo que já é gratuito para o gado, que é abrir uma conta no... E em relação à seguradora que ele diz ter, é outra grande mentira. Ele não tem seguradora. O que exige é que um dos seus sócios é sócio de uma corretora de seguros, ou seja, de uma empresa que vende seguro para a seguradora. Inclusive, a Tabata postou um vídeo maravilhoso trazendo fortes indícios de que a fortuna do Pablo Marçal é fruto de lavagem de dinheiro através de ganhos ilícitos. E depois de quase levar um tabefe do Datena e ser escrachado pelo Guilherme Boulos, o Pablo Marçal ainda recebeu o apelido carinhoso do Nunes de Tchutchuca do PCC. Por falar em Ricardo Nunes, ele disse que vai para o ato da Paulista em prol do impeachment do Alexandre de Moraes. Segundo ele, essa questão de impeachment é com o Senado. Ele vai somente defender a liberdade. Meu Deus, o que a pessoa não faz para ganhar voto? E ontem, depois do debate, ainda teve uma briga entre o vice do Datena e um aliado do Pablo Marçal. Não vou mostrar o vídeo da briga porque sabe que a plataforma derruba se a gente postar briga. O PT vai pedir a cassação do Rodrigo Amorim, o responsável por iniciar ao conjunto de agressões a qual seus apoiadores fizeram com o nosso querido Leonel. O Leonel teve fratura na face e no nariz e continua internado. Chegou a ficar inconsciente quando levou um chute na cabeça. E a Polícia Federal concluiu a investigação sobre o prefeito bolsonarista Elvis da Shopee, após ele sugerir a guilhotina para o Alexandre de Moraes, e o veredito da PF é que ele fez incitação pública ao crime ao sugerir a guilhotina ao Alexandre de Moraes. Cabe agora a PGR avaliar o caso, saber se ele vai para julgamento ou se vai ser arquivado.